Bem, gente, o nosso papo de hoje podemos dizer que será super educativo. Vamos conhecer e conversar com a escritora de literatura infantil, infanto-juvenil e adulta, Patrícia Godoy. Patrícia mora em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, é graduada em Letras e Pedagogia, é professora, escritora, palestrante, contadora de história, mãe, mas enfim, quem vai estar nos passando isso tudinho é ela mesma. E ela tá vindo, gente, com um lindo projeto na área de educação. Um projeto aqui no YouTube com 2 canais que tenho certeza que talvez poderá lhe ajudar muito. Seja você estudante, seja você professor, seja você papai ou mamãe ou alguém que se interesse nessa área. Então você já pode estar seguindo ela. O link vai estar aqui na descrição do vídeo dos seus canais, desse seu trabalho. Então não deixa de curtir, não deixa de prestigiar. A Patrícia tem 5 livros publicados, são livros infantis e interativos. E a gente teve um papo super legal sobre família, sobre infância, sobre cancelamento, enfim, tenho certeza que você vai gostar bastante. Então vamos acompanhar, já curte aí, já deixa o seu like e compartilha o vídeo e comenta, tá bom? Vamos lá. Oi, gente, tudo bem com vocês? Domingão de Páscoa, quer dizer, final de domingo de Páscoa, né? Então, esperamos que todos estejam verdadeiramente bem, que a paz, né, do nosso Mestre Jesus possa adentrar aí a todos os lares, seguindo o exemplo que ele nos deixou e realmente tentando, porque sabemos que realmente é difícil, seguir esse caminho traçado por ele para todos nós, nesse dia tão representativo como é o domingo de Páscoa, o dia da ressurreição. Então, que possamos ressurgir com as nossas vontades, com as nossas forças, para ir suportando, né, sermos resilientes com tudo que está nos acontecendo neste momento, tá bom? Então, fica aqui a nossa mensagem, que a Páscoa, sim, possa ser todos os dias, que nós possamos, ao levantar todos os dias, encontrar novas forças, tá bom? Já vamos agradecer aqui a nossa querida Patrícia, que vocês acompanharam aí um pouquinho da sua biografia, mas ela vai daqui a pouquinho falar melhor para a gente, né? E pedir para você se inscrever no canal dela, vai estar aqui na descrição do vídeo, então não deixa de ajudar, comparecer, prestigiar. Então se inscreve no canal, deixa um like, participa, manda para os seus amigos, porque pode lhe ajudar. Você que é estudante, você que é professor, você que é mãe, que é pai, então pode aí estar acompanhando esse trabalho tão relevante que ela faz com a literatura e também com a ortografia. Tá bom, então? Combinado? Então, não esquece também, gente, de se inscrever aqui, caso você não seja inscrito no nosso canal, compartilhar, divulgar, deixar o seu joinha e estar conectado conosco a partir de agora. Patrícia, brigadão, tá? Olá, Gisele, tudo bem? Estou super feliz de ter sido convidada para participar dessa entrevista no seu canal Literagindo. Bom, eu vou me apresentar para as pessoas que ainda não me conhecem e não conhecem o meu trabalho. Quem é a Patrícia? A Patrícia, ela é professora, escritora, contadora de histórias, palestrante e também revisora de textos. Além disso, eu sou filha, sou mãe, esposa, sonhadora e adoro viajar. Quanto à minha formação, eu sou graduada em Letras, Língua Portuguesa, Língua Inglesa e respectivas literaturas. Também tenho formação em Pedagogia. Atualmente, eu trabalho em sala de aula com alunos do ensino médio com língua estrangeira. Bom, também eu tenho 2 canais que estão em construção, eles estão em andamento, né? Estão no comecinho no YouTube. Um deles é voltado para literatura e outro é direcionado para revisão de textos. O primeiro se chama Muitas Histórias. Nele tem um projeto que se chama 5 Perguntas e Muitas Histórias, em que os entrevistados eles respondem as 5 perguntas e esses convidados eles são pessoas de diferentes áreas, né?
Então, a ideia é a gente conhecer um pouquinho sobre o convidado, né? E também saber se a literatura, a arte, a cultura fazem parte do cotidiano deles. O outro canal, que se chama Revisão de Textos Passo Fundo, ele trará dicas de leitura, né? Sobre gramática, alguns textos. Então, eles estão ainda no comecinho, mas vocês podem já podem ir acompanhando, se inscreverem, né? E ativarem o sininho para quando eu for colocando as informações lá, as postagens, vocês poderem acompanhar. Bom, quanto às minhas publicações, eu tenho 5 livros, que são literatura infantil, infanto-juvenil e de crônicas. Meu primeiro livro, Nina Leonina, ele foi lançado em 2018. Ele é um livro interativo, em que as crianças elas podem colorir a obra, né? Ele tem imagens em preto e branco, e os pequenininhos que ainda não sabem ler podem brincar com o livro e interagir com ele, colorindo as páginas. Na sequência, eu publiquei o livro Heitor, o menino que queria ser um campeão de kart. Esse livro é muito lindo, conta uma história real de um menino que queria ser um piloto, então vale a pena conferir. Depois eu lancei O Mundo de Luca. Esse livro também segue a mesma proposta do Nina Leonina. Ele é um livro em preto e branco que é para as crianças colorirem. E também é bem bacana que ele é uma obra que pode ser trabalhada interdisciplinarmente na sala de aula das escolas. O meu primeiro livro de crônicas, Reticências, tem 23 crônicas. O meu segundo já está em andamento, daqui a pouquinho vai ser publicado. Bom, ele é um livro muito bacana e ele conta crônicas sobre o cotidiano, sobre pessoas, sobre situações. Uma história sobre 2020. É um livro que foi lançado em dezembro do ano passado, então ficou muito bacana, tem várias ilustrações aqui e também pode ser trabalhado no ambiente escolar. Bom, eu sempre fui uma menina que adorava literatura. Eu sempre gostava de visitar a biblioteca e também fazer uma lista das obras que eu ia lendo no decorrer do ano. Eu cresci e continuei com o mesmo hábito. Até hoje eu faço as minhas anotações. Durante o curso de letras não foi diferente, né? Eu tinha anotado todos os livros que eu li. Ainda tenho guardado essa lista, né? Então, faz parte da minha história, da construção da Patrícia como leitora. Muito bem, Patrícia, mas nos explica uma coisa. Por que o interesse em livro infantil, já que você já tem 4 obras, né? Interessante que as obras de Patrícia são interativas, ou seja, a criança que está com a obra, ela vai interagindo, né? E isso proporciona com certeza, um maior aprendizado. Então, por que o interesse na literatura infantil? E qual a sua análise dessa literatura ou da literatura de uma maneira geral, hoje, na atualidade? Bom, eu acredito que nós, como escritores, nós temos uma grande responsabilidade de formar adultos leitores, né? Então, a criança, na infância, ela deve receber bastante obras literárias para ela criar gosto, né, por ler. Quando eu fiz letras, né, e como eu adoro muito literatura, eu sempre ficava pensando quando eu encontrava algumas pessoas que diziam que não gostam de ler. Eu acho que isso se deve à falta de incentivo desde a infância. Eu sempre fui muito incentivada à literatura. E eu acredito que nós, como escritores, nós temos que levar o lúdico dentro das páginas, para que a criança queira ler, queira descobrir algo mais, né? Que esse encantamento das crianças os motiva a ler muito mais, a querer ser adultos leitores. Muito bem, Patrícia. Assim, é muito interessante o que você falou e que nós devemos, né, ficar atentos a isso realmente, porque uma criança que tem acesso o quanto antes à literatura, à cultura, de uma maneira lúdica, principalmente quando é nos primeiros dias, né, a criança gosta disso, através de livros, através de brinquedos também bastante educativos, ela tem sim uma possibilidade maior de crescer, né, e abranger
os seus conhecimentos, né? Então, é muito importante o que você nos falou. Como você enxerga, Patrícia, ainda ficando nessa questão da infância, como você enxerga a infância nos dias atuais? E você acredita que essa geração está mais comprometida com o bombardeio de tantas tecnologias aí, né, que são oferecidas nos dias de hoje? Olha só, Gisete, eu quando eu era criança, eu aproveitei a minha infância brincando bastante e me divertindo com os meus amigos, né? Com as crianças do bairro. Eu acho que hoje em dia as crianças, nem todas sabem o que é ser criança, né? Elas brincam muito isoladas com o seu celular, com o seu tablet, né? Mas eu não diria que essa geração ela está comprometida com o bombardeio, né? Porque a internet ela pode ser usada, as redes sociais, como algo bom, né? Elas podem, eu acho que tem que ter uma dosagem entre esse acesso à informação e também fazer com que a criança seja criança, que ela brinque com brincadeiras antigas, né? Eu trago num dos meus livros, no Nina Leonina, eu conto que a Nina adorava brincar de pega-pega, de amarelinha, de cinco Marias. E eu acho que isso é interessante, né? Hoje em dia a gente mostrar para as crianças que as brincadeiras simples também são legais. Eu concordo também com você, Patrícia, até porque a tecnologia ela está ali para nos auxiliar, nos ajudar. Agora, se você é criança, se você é adolescente, então o pai ou a mãe é quem tem que estar ali monitorando, isso é muito importante, porque do mesmo jeito que existe, né, essas coisas boas, existe também, infelizmente, coisas não muito legais e às vezes muito sérias e preocupantes, né? A gente tem aí, gente, noticiários o tempo todo de tragédias que acontecem por conta de eventos muito trágicos que são passados da internet para crianças e adolescentes. E isso não é só no Brasil. Nós temos aí estudos que é no mundo. Na Ásia, por exemplo, tem canais que os pais têm que tomar todo o cuidado, porque o uso abusivo, né, por essas tecnologias de crianças é assustador. E aí tem pessoas maldosas, né, que infelizmente se aproveitam da inocência de uma criança para estar pedindo fotos, endereços e, infelizmente, acontecer tragédias que a gente costuma ver, lamentavelmente, nas mídias sociais. Mas deixa eu te perguntar, Patrícia, as crianças dessa nova geração, você acredita que são mais inteligentes? Eu não diria que as crianças são mais inteligentes hoje em dia. Eu acho que elas estão expostas a mais informações. Quando eu era pequena, quando eu era criança, não era obrigatório as crianças irem na escola realizar o pré, né, ou educação infantil. Hoje em dia, as crianças vão mais cedo para a escola e elas têm mais acesso a materiais, a jogos, a atividades que antes as crianças faziam um pouquinho mais tarde, na escola, quando entravam no primeiro ano. Também, hoje é comum a gente ver crianças de colo segurando um celular na mão, né? Eu fui ter o meu primeiro aparelho de celular, eu tinha 21 anos. Apanhei até aprender. Mas hoje em dia as crianças, elas estão expostas, elas visualizam um adulto mexendo no aparelho e elas têm acesso, elas assistem um desenho, né? E isso daí vai incentivando a criança a aprender cada vez mais. Eu acho que eles têm mais estímulos hoje do que antes, né? Mas não que as crianças de tempos atrás fossem menos inteligentes. Eu acho que o que faltava era um pouco de tecnologia naquele tempo. Bem, eu concordo com você. Eu acho que criança é criança e essa questão de ser mais inteligente não é como você bem colocou. Hoje ela tem mais, elas, né, na verdade, tem mais acesso a essas informações, mas, como falamos anteriormente, tem que ter todo o cuidado, porque o acesso apenas às informações não quer dizer que isso seja algo bom. O que eu acho, assim, particularmente, é que as crianças
Antes, justamente por não ter esse contato, né, muito rapidamente, com todas essas informações em volta, elas eram mais inocentes, sabe? A criança hoje, com todo esse bombardeio, ela tem acesso a mais informações e até conteúdos inapropriados, dependendo da idade dela. Mas, enfim, aí cabe a mãe, o pai a estar cuidando disso, monitorando, isso é muito importante. É necessário, Patrícia, uma religião para educar moralmente as meninas, os meninos, para se tornarem cidadãos melhores amanhã, entregar isso para a sociedade? O que é que você acha? Na minha opinião, é importante que as pessoas sigam uma religião, mas não que alguma tenha em especial que ser seguida para que a pessoa se torne uma pessoa com caráter, né? Porque todas as religiões têm a sua importância, né? A gente não deve valorizar mais uma do que outra. Eu acho que o que entra na questão da formação, da moralidade de uma pessoa, na moralidade, né? No caráter, seria o exemplo que a criança, que a pessoa tem dentro de casa, no decorrer da sua vida. Eu acho que a religião ela ajuda a família a se estruturar harmoniosamente, né, em relação ao seu Deus, né? Mas a questão é que eu acho que é a família que ela tem a responsabilidade de passar essa moralidade para essa criança, né? Essa questão de construção do ser. Então, eu acredito sim em tudo que você falou. Eu acredito, na verdade, que a religião ela seja apenas um recurso a mais que pode sim ajudar, contribuir para a formação. Uma família que tem uma religião, eu acho que ela tem um suporte maior. É tanto que tem pesquisas aí, o Rossandro Klige, para quem não conhece, quem não acompanha, acompanha, o canal dele é muito, muito bom. Ele está sempre nos falando que há pesquisas que informam, por exemplo, que crianças que seguem, né, que, aliás, que nascem numa família onde o berço familiar dela tem uma religião, independente da religião, a gente não está aqui fazendo proselitismo, mas independente da religião, por exemplo, a probabilidade, por exemplo, do suicídio é muito menor. Por quê? Porque elas têm como se tivesse uma base maior. Isso não é regra geral, gente, não é, como a Patrícia bem falou. O que vale realmente são as condições morais do meio onde ela vive, que também é muito importante, mas é isso aí. Enfim, qual é a sua leitura sobre as famílias? A gente está falando tanto aqui em família, e a gente sabe da importância da família para a sociedade, mas qual a leitura que você faz das famílias hoje? A leitura que eu faço das famílias da atualidade é que nós temos famílias formadas de diferentes formas. Nós temos famílias formadas por pai e mãe, temos famílias formadas apenas pela mãe, outras apenas pelo pai, famílias formadas por duas mães e famílias formadas por dois pais, famílias formadas por avós, né? E o que importa realmente nessa construção familiar, eu acho que tem que ser a parceria, a amizade, né? O respeito, a união, o amor, né? Que as pessoas têm que respeitar umas às outras. Cada um tem as suas escolhas, né? E elas devem de ser respeitadas. E também eu percebo sobre a leitura das famílias que às vezes algumas famílias um pouco se perdem na correria da conquista do cotidiano. Tem muitas famílias que elas esquecem do valor, né, da importância que eles têm na vida dos filhos, e tanto pais como mães, né, indiferente, trabalham muito, se dedicam a adquirir coisas, a adquirir bens e esquecem, né, nessa
angústia de pagar e de comprar, né? Acham que presentes caros, às vezes, substituem a presença, né? Eu acho que o mais importante hoje em dia, né, das famílias, não é como ela está constituída, né? Quais as pessoas que a constituem, mas a qualidade, né? A qualidade do afeto, do carinho, da atenção, da amizade, né? Eu acho que isso é o que realmente importa. Então eu digo assim para as pessoas: valorizem a família, não se preocupem tanto em adquirir, se preocupem em adquirir coisas materiais. Hoje em dia é importante a gente ter o afeto, ter o amor das pessoas. Verdade, Patrícia, muita, muita, muita verdade, porque eu acho que o respeito, né, ele é a base de todo e qualquer relacionamento saudável. Quando não há respeito, se falta essa base. Se falta essa base, não existe um alicerce, então a qualquer momento ela pode ruir. Então, perfeito aí a sua colocação. Patrícia, a gente vive esse mundo que a gente falou da internet, ela propiciou também algo que a gente está vendo muito, que é essa cultura do cancelamento, e a gente está sempre falando, pessoas que são verdadeiros juízes da internet, estão sempre ditando regrinhas do que pode falar, do que não pode, e aí entra a questão do bullying. Você acredita que o bullying ainda, infelizmente, é uma realidade, e existe, e é algo realmente muito triste? Você acredita que hoje existe uma política mais propositiva nesse sentido para esse problema? Em relação ao bullying, eu acredito que hoje em dia ele é menos do que era antigamente, né? Quando eu era pequena, eu sofria bullying. Eu era muito pequenininha, eu era muito magra, e quando os colegas iam formar um time de vôlei, por exemplo, eu sempre era a última a ser escolhida, né? E isso me machucava, me deixava triste, mas eu superei essa exclusão, né, com o tempo. No livro Nina Leonina, a minha personagem, né, a Nina, ela não tem 2 dedinhos na mão. E eu converso sobre o bullying durante as minhas apresentações com as crianças, e eu pergunto se é correto, né, a gente excluir alguma pessoa por causa da sua aparência, do seu jeito de ser, o seu modo de pensar. E eu tenho uma resposta positiva das crianças, assim, eles falam da importância, né, de respeitar as pessoas, e eu acho que isso se deve ao diálogo que vem acontecendo, né, dentro de casa, né, com as pessoas, nas escolas, né, que as instituições fazem muitas atividades com a intenção de eliminar o bullying, né? E eu acho que a tendência é que ele diminua, que as pessoas consigam ter um pouco mais de respeito, porque tem um limite da brincadeira, né? Até um ponto é uma brincadeira, mas se aquilo continua várias vezes, pode afetar, prejudicar a pessoa que tá sofrendo aquela brincadeira, né? Que já não é mais uma brincadeira. Isso, eu acho que o diálogo é a ponte, né, para qualquer bom relacionamento também, o bom diálogo, não aquele que apenas você diz, diz, diz e também não quer escutar. É uma mão de via dupla e é sempre realmente, como você bem colocou, é mais do que interessante que nós possamos utilizá-las, pais para com seus filhos, colégio para com os pais e com os alunos, nós como cidadãos para a sociedade, e assim vai, gente. O diálogo realmente é o melhor caminho. E a gente falando aí nesse aspecto, né, que o bullying proporciona, às vezes, algo muito ruim, eu perguntaria, o que mais nos torna humanos? As virtudes ou os nossos pecados? O que é que você acha? Virtudes ou pecados? O que nos torna mais humanos? Eu acho que as pessoas, elas cometem pecados, mesmo tendo virtudes, né? Mas o que torna as pessoas mais humanas é a capacidade delas terem empatia, porque elas vão se posicionar no lugar do outro para compreender aquele universo, né? Então eu diria que seriam as virtudes. Mas as pessoas que cometeram pecado,
também são capazes de se tornarem humanas, né? Porque nós somos seres em constante evolução, em constante crescimento, e é importante que nós saibamos aprender com os erros, né? Se um erro foi cometido e você reconhecer aquele teu erro, você está provando que você tem uma virtude de aceitar, de reconhecer que você estava errado. Então, como você vai resolver isso? Um pedido de desculpas, né? Um agradecimento, um obrigado. Eu acho que isso torna as pessoas mais humanas, né? São várias ações que fazem com que a gente cresça, né? Que a gente cresça como pessoa. A sua leitura disso é muito interessante, né? Porque, na verdade, é através dos pecados que nós nos conhecemos. Porque quando a gente está só acertando e tendo, vamos supor, essas virtudes, às vezes a gente não faz uma análisezinha, mas quando a gente erra, né? A gente faz essa análise quando somos autocríticos, né? E aí a gente consegue não errar novamente, principalmente se é algo que nos machuca, né? Porque nada melhor do que viver na pele para compreender, muitas vezes, a dor do outro. Perfeito sua colocação. Qual sua análise da cultura do cancelamento? A gente acabou de falar nessa questão do bullying. O que é que você acha especificamente da cultura do cancelamento? A cultura do cancelamento é algo que há algum tempo a gente eu jamais imaginava que haveria algo parecido com isso, né? A gente percebeu agora nos últimos meses que algumas personalidades estão sendo canceladas, né? Quem diria que aconteceria algo desse porte, né? E só que às vezes a gente tem que pensar também, será que não foi só um comentário infeliz que tal pessoa fez e mobilizou um grupo que mobilizou outro grupo para realizar o cancelamento daquela pessoa, né? Eu acho que é uma coisa muito perigosa, porque às vezes essa ação do cancelamento pode prejudicar não só financeiramente, como psicologicamente aquela pessoa que tem uma opinião sobre algo, né? Às vezes a pessoa fez um comentário sobre alguma coisa e ela foi mal interpretada. Então, será que ela merece ser punida por ela expressar aquilo, né? Ou será que ela realmente age daquela forma? Ou será que ela realmente falou o que ela pensa? Eu acho que essa mobilização desse cancelamento, às vezes, pode tomar uma proporção muito grande e prejudicar alguém que não merecia sofrer aquela situação ali naquele momento, né? Acho que seria isso. Isso mesmo, Patrícia, a gente já falou, então fica aí, o que você falou é perfeito e é triste, mas é algo que a gente vai ter que vencer, né? Patrícia, obrigada, muito obrigada mesmo. Foi muito bom conhecer você, conhecer o seu trabalho e estar apresentando aqui no nosso canal para todos. Um beijo muito carinhoso, força aí, que Deus te abençoe para você continuar com esse trabalho aí, levando tanto conhecimento para quem assim desejar. Para vocês, o nosso abraço fraterno, que Deus abençoe a cada um, muita paz, muita luz, que a semana venha aí cheia de muita coisa boa para a gente, tá bom? Força, coragem, e a gente vai vencer. Não esquece, um aviso que eu estou até esquecendo, gente, por favor, adquira um livro, compartilhe um livro, deixe um livro, esqueça um livro aí, embora que está tudo fechado agora, né? Mas de repente você vai ir na casa de um amigo, esquece aí o livro por lá, deixa lá que talvez aquela mensagem possa ser a que ele precise, né, para essa mudança aí, esse boom aí que faltava, né, esse empurrãozinho, vamos dizer, que faltava, para de repente ela olhar, ter outra visão, pensar diferente, isso é o que importa. E não se esqueça, compra também, faz suas compras no mercadinho aí perto de sua casa, contrata aquela pessoa que você vê que está oferecendo serviço, que não pode estar com sua loja aberta, porque a gente está precisando, gente, nesses momentos, ajudar uns aos outros.
E é só dando as mãos que a gente vai poder passar por isso tudo aí. E nada melhor do que a gente olhar para o nosso lado e ver que o nosso colega está bem, olhar para o outro lado e ver também que o nosso colega também, nossa família. Então, vamos aí nos dar as mãos, tá bom? Vamos fazer o que Jesus nos ensinou. Beijo no coração, fiquem com Deus, até a próxima semana. Patrícia, brigadão, vocês vão ficar aí com a finalização. Patrícia Godoy. Beijão, gente, até lá. Eu gostaria de convidar a todos para acessarem as minhas páginas no Instagram e no Facebook, que é Patrícia Escrevendo Histórias. E quem ainda não conhece o meu canal Muitas Histórias e o canal Revisão de Textos Passo Fundo, que entre no YouTube, inscreva-se e acione o sininho para receber notificações. E também, Gisete, eu gostaria de agradecer do fundo do coração, muito obrigada pelo convite, adorei estar aqui no teu canal, né? E desejo todo o sucesso do mundo, que você continue fazendo entrevistas legais e trazendo esses assuntos pertinentes para que a gente dialogue mais e a gente perceba a importância que nós temos no mundo, né? Um abraço e tudo de bom para vocês. Tchau, tchau!